Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que coloquem presença no tablet. Convido o vereador pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Marcos Gaspareto, primeira secretária, professora Cris, Claudinha do Povo, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui, autoridades militares do Corpo de Bombeiro, nossos funcionários, aqueles que nos acompanham de casa, boa noite a todos. É regimental, farei uma leitura no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá disso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 6/5/2024. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes recebidos de diversos. Do senhor Davi Antônio de Castro Júnior, resposta à moção de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches, da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista, MINAP, convite para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizado no próximo dia 16 de maio na cidade de Adamantina, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, envio de decisões referentes da Prefeitura da Estância Turística de Tupã. Do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região do Estado de São Paulo, resposta à indicação de autoria do vereador Alexandre Scombate, da Associação dos Sinais Crônicos e Transplantados de Tupã e Região, resposta à moção de autoria da vereadora Cristina Vicente do Seixo Hernandes. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelo senhor prefeito, pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Projeto de Resolução 4/2024, de autoria da mesa diretora, revoga o artigo 4 da Resolução 1/2024 e da outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito. Prefeito da minha casa, o projeto de lei 69/2024 estabelece o valor de pagamento de gratificação mensal a título de prolabore aos policiais militares do Corpo de Bombeiros de Tupã que realizarem as palestras em escolas municipais e estaduais, públicas e privadas, e nas empresas com a finalidade de educação, prevenção e extinção de incêndios, fiscalização e prevenção de incêndios e de proteção à vida e ao patrimônio, de acordo com o convênio em vigor com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tupã, o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública. Também, projeto de lei 70/2024 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 2 milhões para custeio dos serviços de atenção especializada à saúde no município de Tupã, com recursos repassados pelo governo federal e da outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. De acordo com o ato da mesa 20/2021, a leitura das indicações número 134 a 141 de 2024 será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, solicito ao secretário que informe se há inscritos para a tribuna livre. Não há inscrições para esta sessão, senhor presidente. Não havendo inscritos para o pronunciamento da tribuna livre, solicito ao secretário que proceda a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. De autoria do vereador Antônio Brito, moção 57/2024, manifesta congratulações aos profissionais da saúde no município de Tupã pelo Dia Estadual dos Profissionais da Saúde, comemorado no dia 12 de maio. Em discussão a moção número 57/2024, de autoria do vereador Antônio Brito,
Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 59/2024, de iniciativa do vereador Eduardo Akira Edamitsu, manifesta congratulações pela comemoração de 40 anos da sorveteria Sorvetão. Em discussão a moção número 59/2024, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De autoria dos vereadores Eduardo Alexandre Sanches e Cláudia Aparecida da Silva, moção 60/2024, manifesta congratulações ao espaço de dança de Ginásima Belly Dance pela participação e premiação obtida no primeiro festival Mova-se de Dança, realizado em Tupã. Em discussão a moção número 60/2024, de autoria do vereadores Eduardo Alexandre Sanches e Cláudia Aparecida da Silva. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 61/2024 manifesta congratulações pela comemoração de 5 anos do pastor Almir dos Santos à frente da Igreja Batista de Varpa. A autoria é do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Em discussão a moção número 61/2024, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 62/2024, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, manifesta congratulações ao policial militar Carlos Roberto Goldoni Júnior pela promoção a cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em discussão a moção número 62/2024, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda a leituras das moções de pesar, apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Senhor presidente, não foram apresentadas moções de pesar. Dando sequência a essa sessão ordinária, solicito ao secretário que informe se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, não há requerimentos para deliberação. Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra aos senhores vereadores e senhoras vereadoras inscritos. Solicito ao secretário que proceda ao chamado do primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, vereador Antônio Alves de Souza. Com a palavra, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra da presença, seja muito bem-vindo e uma boa noite a todos. Presidente, eu tenho sido, acredito que outros vereadores também, têm sido procurados por torcedores do Tupã Futebol Clube. A reclamação é que o jogo está começando 3 horas da tarde, um período, Tupã é muito quente, um horário muito quente, e nós estamos aqui para pedir ao prefeito. Sei que o prefeito não liberou até então, porque está com um problema na iluminação. A Federação Paulista, ela exige que tenha todas as suas luminárias funcionando. Mas, o que eu estou aqui? Pedindo ao prefeito que mande consertar, me parece que tem 8 ou 10 lâmpadas que não está acendendo, pode ser relé, pode ser lâmpada, e libere esse jogo para sábado, em vez de ser 3 horas da tarde, às 5 da tarde, porque a federação exige que tenha iluminação e acenda no segundo período, porque pode ficar escuro e com isso atrapalha. Então eu estou aqui pedindo ao senhor prefeito que, em nome dos torcedores do Tupã, já foi vários que me procuraram pessoalmente, outros me ligaram, e nós temos que pensar, o torcedor que vai ao campo, ele precisa de um pouco mais de conforto. E esse é o meu pedido que eu faço ao prefeito Caiaoque, que veja com carinho, que mande o departamento de esporte dele, levar lá um engenheiro para verificar o que é que tem que consertar para que possa haver um jogo de futebol um pouco mais... Por exemplo, quando se joga 4 horas da tarde do Campeonato Brasileiro, tem intervalo no meio do jogo para tomar água, para abastecer, porque é muito quente. Tupã é uma das cidades mais quentes do estado. Aí o torcedor que fica sentado na arquibancada às 3 horas da tarde,
Se mudar para 5 da tarde, já vai amenizar. Não vai resolver, mas vai ser mais confortável para os torcedores. E esse é o nosso pedido, senhor prefeito Caiaoque, que tome providência, até porque essa instalação de parte elétrica do Estado vai ter que consertar, seja para isso, seja para qualquer outro tipo de evento. É preciso que haja a iluminação. Tenho certeza que esse valor de investimento é baixo, pode ser com certeza menos do que foi feito lá, o projeto de minha indicação, com emenda minha que foi feito lá, irrigação para o campo, para que tenhamos lá um gramado melhor. Aquela parte da irrigação custou em torno de 30 mil, foi emenda de minha autoria para se fazer aquilo lá. Agora, a iluminação, senhor prefeito, é preciso ser feito. Independente se vai liberar o Tupã 5 horas, tem que ser feito, porque é um bem público que precisa ser consertado. E a federação, se o Tupã pedir para mudar para as 17 horas, se não tiver as iluminação funcionando, a federação não libera. Então, nosso pedido, prefeito, conserte, é o nosso, é bem público, pertence a Tupã, amanhã pode ter outro evento, vai precisar também, e o valor de investimento é muito baixo, até porque aquela instalação, ela já existe há muitos anos, e quando foi instalada em Tupã, foi feita festa da inauguração, quando fez a iluminação. Assim como, recentemente, fez em um campo municipal, instalação elétrica, e foi também feito a festa de inauguração. Agora, não adianta nós termos um estádio que não tenha condição de usar à noite, por causa de um investimento que deve custar aí 10, 15, 20 mil reais, imagino eu. Eu não sei fazer o orçamento, mas é só pegar o eletricista da prefeitura e o engenheiro, ele vai lá ver, ó, o problema aqui é relé, ou o problema aqui é lâmpada. Então tem que trocar e deixar em condição. Então, senhor prefeito, em nome daqueles que têm procurado, tenho certeza que outros vereadores já foram procurados, porque os torcedores são em número grande, eles pedem para todo mundo. E eu estou nesse momento aqui solicitando ao senhor prefeito que tome providência para que nós possamos dar o conforto aos torcedores do Tupã Futebol Clube, que gostam de futebol, e gostam mesmo. Quando tem amador, profissional, eles vão ao campo e precisam de conforto. Então, senhor prefeito, nosso pedido, em nome do torcedor do Tupã, que o senhor resolva o problema da iluminação, para que pode se jogar a partir das... E, na verdade, o pedido deles é para jogar de sexta à noite, mas se mudar para 5 da tarde, no sábado já melhora, porque sábado muitos trabalham no comércio até 1 hora, às vezes até 3 horas, nem vai no campo. Às 5 já daria para ir. Muito obrigado a todos e fica registrado o nosso pedido ao senhor prefeito Caiaoque. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Pastor Eliezer. Com a palavra, vereador Pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Renovo os meus cumprimentos de boa noite a toda a nossa população. Senhor presidente, eu venho aqui novamente a essa tribuna para fazer uma defesa em nome da fé, porque há umas 2 ou 3 sessões atrás eu estive aqui falando de algo muito preocupante que está acontecendo no Brasil e principalmente no estado de São Paulo, que é a proibição da Bíblia Sagrada no início dos nossos trabalhos, aonde a Bíblia não pode ficar mais em cima da mesa do presidente, não pode ser lida na tribuna, aonde nós não podemos falar o termo louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nós não podemos falar mais sobre a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Então, todas essas palavras, elas estão sendo já julgado em muitas cidades e proibindo todas essas coisas que eu acabei de falar nas casas de leis. E nós sabemos também, senhor presidente, que atrás dos ministros do STF tem um crucifixo atrás deles. Quando nós vamos na Câmara Federal, em Brasília, dos deputados, atrás da mesa diretora também tem um crucifixo. E eu disse que 90% da nossa população é considerada cristã, né? E em nome dessa narrativa do proselitismo religioso, agora também foi feito um decreto onde as igrejas não podem mais evangelizar. Nas penitenciárias, nos presídios, aonde as igrejas, seja católica, seja evangélica, não pode mais
né, fazer cultos, não pode mais evangelizar dentro dos presídios. Então, nós vemos uma preocupação com esse governo, que está preocupado em soltar os bandidos na saidinha, facilitar cada vez mais para o bandido estar na rua e fazer todo tipo de mal, né, à nossa família, porque cada vez mais os bandidos estão soltos e nós estamos presos dentro das nossas casas, com medo de sair para fora, a violência aumenta cada vez mais. Então, nós ficamos muito preocupados quando nós vemos a forma como o crime está aumentando e o trabalho. Hoje nós temos aqui a presença, né, da Polícia Militar, representada aqui na corporação do Corpo Bombeiro, que salva vidas e faz um trabalho muito lindo. Mas, além disso, a defesa do cidadão, nós sabemos o esforço tão grande dos governos que têm que aumentar o efetivo, porque a criminalidade aumenta cada vez mais, inibe o policial de agir em defesa do povo. Então, a gente fica muito preocupado com relação a algumas coisas que estão acontecendo. E eu queria passar um vídeo aqui, mas antes de passar o vídeo, senhor presidente, queria pedir ao nosso líder de bancada para me dar mais 5 minutos. Senhor presidente, questão de ordem. É mais 5 minutos, por favor. É regimental, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Estamos aqui na residência oficial do presidente da Câmara para discutir pautas relevantes para o nosso país, dentro daquilo que nós acreditamos, como, por exemplo, a PEC antidrogas, que quer acabar com este mal que está afetando a nossa nação, ao contrário de outros que querem liberá-la. Nós estamos aqui também para discutir pautas importantes para o país. Isso mesmo, estamos aqui reunidos também pedir ao nosso presidente, o presidente Arthur Lira, porque fomos surpreendidos por uma vedação de pregação do evangelho nos presídios. Todos nós sabemos que a igreja evangélica recupera muitos detentos, muitos são batizados, aceitam Jesus, e nós vamos tentar acabar com essa perseguição clara à pregação do evangelho em presídios. Também sobre o Estatuto do Nascituro, que é a garantia da vida desde a concepção. Pastor Stephanie, pastor Jefferson, nós, quanto deputados federais, nós não vamos autorizar a matança de crianças no Brasil. Por isso, a importância dessa reunião para pautar o quanto antes a garantia da vida desde a concepção. Nós pregamos e vivemos e estamos aqui legislando para que o Brasil realmente seja do Senhor Jesus. Presidente, esses 3 deputados são deputados da Igreja do Evangelho Quadrangular, são deputados federais. É o deputado federal Stefano Aguiar, deputado por Minas Gerais, deputado federal Messias Donato, deputado pelo Espírito Santo, e o deputado federal Jefferson Campos, deputado federal por São Paulo. Esses 3 deputados são deputados da Igreja do Evangelho Quadrangular e que estão lá, no patamar mais de cima, na Câmara Federal, fazendo o trabalho, o mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui no município, defender a fé. Eu fico muito preocupado quando nós começamos a ver esse tipo de perseguição religiosa, numa narrativa que não pode fazer o proselitismo dentro das penitenciárias. Bom, para quem não sabe o que é proselitismo, eu vou ler aqui. É a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião. Então, isso é proselitismo. Então, é muito importante, senhor presidente, que nós começamos a analisar as narrativas. Querem impedir a leitura da Bíblia, não podemos mais falar o nome de Deus, agora não pode mais se fazer uma evangelização dentro de um presídio, dentro de uma penitenciária. Isso não seria também uma perseguição religiosa? Se o Brasil é laico, outras religiões também não poderiam fazer a mesma coisa? Se a Igreja Católica faz um trabalho lá dentro, se a Igreja Evangélica faz um trabalho lá dentro, então eu acredito que as outras religiões também têm o mesmo direito de fazer o trabalho dentro desses lugares, que é importante. Quantas pessoas, eu conheço muitos que foram recuperados do crime. É difícil? Eu sei que é difícil. Talvez de 1000, você vai conseguir recuperar um. Mas a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Uma alma que é salva, um pecador que se arrepende, ele vale mais para Deus do que toda a riqueza do mundo inteiro. Então nós precisamos prestar atenção. Quem são os nossos representantes? Quem que nós vamos colocar nas casas de lei?
Porque enquanto não é lei, nós podemos discutir, enquanto não é lei, nós podemos debater, mas depois que se torna lei, nós só temos que obedecer. Então, por isso que nós estamos aqui, fazendo esse papel, né, fazendo o nosso protesto, que nós não concordamos com isso. Nós precisamos, sim, levar a evangelização em todos os lugares. E o presídio, as penitenciárias, as cadeias, é um desses lugares que a igreja tem a função de ir lá e tentar recuperar. Não vamos recuperar a todos, mas se a gente recuperar um por ano, já valeu a pena estar ali naquele lugar. Então, eu quero deixar aí para a nossa população essa palavra em defesa da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, a liberdade da vida, né, o direito à vida, porque somos também contra, né, o aborto, da forma como estão tentando colocar, que uma criança pode ser abortada até os 6 meses de idade, mas tem quem defenda que a mulher pode abortar até os 9 meses. Se a criança está para nascer a semana que vem, daqui 3 dias, se ela decidir que ela quer abortar, já tem quem defende que ela pode fazer isso. Agora, isso é um sacrifício. Você abortar uma criança com semanas, abortar uma criança com dia, desde a sua concepção. Nós defendemos o direito à vida, porque todo mundo que é a favor ao aborto é porque já nasceu. É interessante isso. Todo mundo que é a favor ao aborto porque já nasceu. Interessante. Então, nós estamos aqui fazendo a defesa da fé, a defesa da vida, a defesa da liberdade de expressão, a defesa da liberdade religiosa, não só da igreja evangélica, da igreja católica e todas as religiões que existem no Brasil. Num país que nós falamos que é um país laico, então nós não podemos perder liberdades que nós já temos conquistado. De evangelizar dentro das penitenciárias, dentro das cadeias. Então fica aqui a minha palavra a essa resolução, a esse decreto, que inibe em cima de uma narrativa que não se sustenta, que é a questão do proselitismo religioso, igualdade religiosa. Então, em nome, às vezes, das minorias, nós estamos impedidos de fazer aquilo que nós já fazemos, não é há uma semana atrás, não. Não é há um mês atrás, não. São anos e anos e anos, dezenas de anos, que esse trabalho vem sendo feito e agora estão tentando impedir. Não concordamos com isso, fica a nossa palavra aqui de protesto. Retorno a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos. Novo vereador, me dá uma parte? Senhor presidente, mas... Só um momentinho. É mais 3 minutos, por favor. Vossa Excelência dispõe mais de 3 minutos. Pode falar, Linha. Obrigado, senhor. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela explanação e dizer que eu faço coro também com o senhor. As suas palavras, pode contar comigo, estamos juntos. Obrigado, vereador Ninha, pela parte aí. É muito importante com que nós tenhamos na Casa de Lei representante do povo. Cada vereador aqui representa um segmento, e é justo. Isso é democracia, e tem que ter mesmo. Enquanto eu estiver aqui, farei a defesa da fé, em nome de todos os cristãos, liberdade de expressão, liberdade da fé, direito à vida. E essa é a minha função aqui, muito importante que eu faço dentro dessa Casa de Leis, além, sim, de fazer todo o trabalho que nós temos feito, temos divulgados aqui nessa tribuna, através das redes sociais, como acabamos de fazer um mutirão do tratamento de glaucoma, onde tiramos mais de 200 pessoas da fila de espera. Essas pessoas iam esperar, no mínimo, mais 10 anos para fazer um tratamento de glaucoma. Através da nossa emenda impositiva, tiramos mais de 200 pessoas da fila de espera, temos feito um trabalho, né, aqui na cidade, em prol da agricultura, temos feito um trabalho aqui na cidade, em todas as áreas, na saúde, na infraestrutura, e cada vereador aqui faz o seu trabalho, eu reconheço, e é por isso que nós estamos aqui, como representante do povo, de cada segmento que precisa ter a sua defesa dentro das casas de leis. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. O vereador inscrito, vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Com a palavra, vereadora Cláudia. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadora, membros da mesa, aos vereadores, público de casa, aos nossos convidados.
Hoje está cheia, né? Que delícia. Estamos bem protegidas hoje, hein? Gente, a minha vinda à tribuna, deixa eu colocar os óculos que eu emprestei da Marcinha, tá? Porque o meu eu esqueci hoje na casa de uma paciente na hora que eu fui fazer visita. Deixa eu ver, né, Marcinha, se vai dar para ler. De longe dá, vamos lá. Eu fiz uma indicação ao nosso deputado Maurício Neves, porque eu estou com a população constantemente, dia a dia. E lá do lado do AMEI, na assistência social, onde dá fralda, insures, cadeira de roda, cadeira de banho, cama hospitalar, assim. Lá, agora atualmente conta com 15 cadeiras de rodas, 8 camas hospitalares, 10 andadores, 8 muletas, 16 cadeiras de banhos. É muito pouca. Pouquíssima. Por quê? A população é grande, precisa, necessita. Muitas vezes, a pessoa não paga o plano funerário. Quando você paga plano funerário, você vai lá, você consegue, por 3 meses no máximo, pegar uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, né? Uma cama hospitalar. Mas tem muitas pessoas necessitadas ultimamente dessas coisas. Eu, Claudinha do Povo, estou constantemente fazendo minhas visitas e eu vejo a necessidade das pessoas em relação à cama hospitalar, à cadeira de banho, à cadeira de roda. Quem me conhece sabe que eu estou quase todas as semanas pedindo no meu Face para alguém emprestar. Eu também, como vereadora, eu tenho várias coisas, mas está tudo emprestado. E eu saio correndo atrás da população. Graças a Deus, eu sempre consigo. Mas, assim, são muitas pessoas precisando. Muitas. E muitas pessoas não têm como pagar um plano funerário. Porque não tem só o plano funerário para uma família pagar. Tem imposto, água, luz, aluguel, remédio, que às vezes não tem numa farmácia popular, às vezes uma consulta que não consegue pelo SUS. Então, não é só isso. Então, muitas vezes, necessita. Eu acho assim, muito pouco a prefeitura ter ali, na assistência social, pouquíssima cadeira de roda, pouquíssima cadeira de banho. Acho que 2 camas hospitalar é muito pouco. A nossa demanda é muito grande. Então, eu fiz uma indicação para o deputado, espero conseguir, estou lutando para isso, tenho certeza que eu vou conseguir os 100 mil, para comprar a cama hospitalar, cadeira de rodas, cadeira de banhos, muleta, porque é difícil. Claudinha, gente, diariamente. Claudinha, você tem uma cadeira de banho para me emprestar? Claudinha, você tem uma cadeira de rodas? Ao mês passado, para vocês terem uma ideia, eu fui numa visita, eu ajudei a dar banho no esposo da senhora numa cadeira de rodas, porque ela não tinha cadeira de banho. Foi difícil. Eu consegui ir lá, coloquei junto com ela no banheiro, tudo, dei banho nele, que ele é acamado, colocamos na cadeira de rodas, mas, às vezes, é muito importante uma cadeira de banho. E muitas pessoas não têm por falta, que está faltando isso. E a gente não pode deixar faltar. A gente não pode. Tem que lutar. Eu estou lutando como vereadora para conseguir muito mais, para uma hora que o paciente chegar e me perguntar, Claudinha, eu fui lá na assistência social e não tem cadeira de banho, não tem cadeira de roda. É chato ouvir isso, porque isso não é uma coisa legal. Está precisando porque é de doença. É uma coisa de urgência. É para ontem isso. E muitas vezes a assistência social não tem. E eu fico correndo igual uma doida atrás. E coloco no Face, e pergunto para um, e pergunto para outro. Esses dias eu fui para lá do motel 527, atrás de uma cadeira de roda de banho que me doaram. Eu agradeço a pessoa, a Deise. Muito obrigada, Deise, por ter doado. Já está com a pessoa. Então, assim, onde me mandam... Esses dias eu fui em Herculândia buscar uma doação. Para vocês terem uma noção, Herculândia. As pessoas lá que me conhecem sabem que eu ajudo muita gente aqui em Tupã, que é graça de Deus, eu ajudo, eu corro atrás mesmo, vou com o meu carro buscar, o carro de prefeitura, e vou buscar onde me manda. Claudinha, vem em tal lugar que tem uma cadeira de rodas aqui para você. Eu vou buscar. Então, a gente precisa muito. Eu peço para o doutor Miguel, para o Caio, também dar uma atenção nessa indicação, porque é muito importante. Eu estou vendo que o nosso amigo Paulo da farmácia quer falar alguma coisa. Claudinha, tudo bom? Eu faço coro com você, né? A minha emenda impositiva agora de 2023, eu destinei... Meu líder. Senhor presidente, como líder de bancada, eu dou mais 5 minutos para cá.
É regimental, Vossa Excelência põe mais de 5 minutos. Obrigada. Claudinha, eu quero te parabenizar, fazendo coro junto com você. A minha emenda impositiva agora de 2023, eu indiquei os R$100.000 para comprar cadeira de roda, cadeira de banho e também cama hospitalar. Você está de parabéns, que a população nossa merece, e assim, trabalhando junto, que a gente consegue coisas melhores para a nossa população, e nós estamos aí para isso, para poder fazer o bem para a nossa população. Muito obrigado, volta a palavra. Eu que agradeço de coração, Paulo, porque eu me preocupo muito com a nossa população, porque eu trabalho no posto de saúde, eu vejo a necessidade das pessoas, eu vejo tanto que eles precisam, e eu faço o que eu posso, tem coisas que não estão no meu alcance, mas eu tento dar um pulinho, para ver se eu consigo. Mas você me ajudando agora também, nossa, não só o Paulo, mas também outros vereadores, né? A gente precisa de muita ajuda, porque Tupã é uma cidade grande e tem pessoas necessitadas, e não é pouca, gente. Eu que estou constantemente nas minhas visitas, tem muitas pessoas necessitadas de várias coisas, não é só disso. E gente como vereador tem que estar lutando sempre por eles. E a Claudinha do Povo está aqui, o que eu puder fazer para ajudar. Paulo, mais uma vez, que Deus te abençoe ricamente. Eu quero estar com você nessa entrega, porque isso é muito importante para mim. Porque só de ver um sorriso no rostinho da população que precisa, não tem o que paga. Devolvo a palavra, senhor presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Charles dos Passos Sanches. Com a palavra, o vereador Charles. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, nobres membros da mesa, vereadoras, vereadores, a plateia, público que nos acompanha aqui na plateia e a quem acompanha a gente também pela internet, nosso boa noite. Senhor presidente, eu não ia fazer uso da palavra, mas escutei atentamente as palavras do nosso colega de partido, pastor Eliezer, onde diz que a justiça vem querendo proibir a leitura da Bíblia nas casas de leis de todo o Estado. A gente precisa fazer uma pesquisa mais aprofundada a respeito, porque muitas fake news estão sendo veiculadas no sentido de até denigrir esta decisão proferida pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Como eu sou servidor do Tribunal de Justiça, eu quero fazer justiça ao tribunal. O que a lei mais forte, a nossa Carta Magna, preceitua é que o Estado brasileiro é um Estado laico. O que significa? Que o Estado brasileiro, enquanto instituição, não pode dar preferência a uma religião em detrimento a outras religiões. Eu sou cristão, mas existem pessoas que não são cristãos, que têm outras religiões, e existem pessoas ainda que nem religião têm. São ateus, agnósticos, mas que o Estado também deve proteger com as leis. Então, ser laico significa não dar preferência a religião nenhuma. O que o Tribunal de Justiça vem fazendo para seguir a Carta Magna é tirar a obrigatoriedade de se ler a Bíblia, ou de se ter a Bíblia, ou outros símbolos cristãos ou não cristãos dentro das câmaras municipais. Isso não significa que está proibido ler a Bíblia, ou está proibido de ter o crucifixo, ou proibido de ter a Bíblia, seja nas mesas dos vereadores, seja na mesa do próprio presidente. Pode estar até, inclusive, em cima desta tribuna. O que o Estado protege é a não obrigatoriedade. Porque, por exemplo, na Casa de Leis aqui em Tupã, no nosso regimento interno, é obrigatório a leitura da Bíblia e é obrigatório iniciar as sessões com o termo "sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão". É esse termo obrigatório que o Estado visa proteger. Não é a proibição de se falar em Deus ou de se ler a Bíblia. Então, os vereadores podem continuar lendo a Bíblia. Aliás, não houve decisão contra Tupã, em desfavor de Tupã. Tivemos em Araçatuba, em Bauru e outras cidades, Piracicaba, se eu não me engano, e outras cidades. Uma pesquisa muito rápida no Google, você consegue identificar algumas cidades que já tiveram cassados esses regramentos dos seus regimentos, dos seus respectivos regimentos. Mas isso não proibiu que as câmaras continuassem a ter a Bíblia
dentro do plenário, a continuar a ler o texto da Bíblia durante as falas dos vereadores. Então, para fazer justiça com a justiça é que, mais uma vez, o Tribunal de Justiça ele não proíbe a leitura ou a manifestação religiosa dentro das casas de leis. O que ele não está visando proteger é que o Estado continue laico, porque isso diz a Constituição Federal, somente tirando a obrigatoriedade. Mas a liberdade religiosa, claro que é defendida, inclusive pela própria Constituição, e não haverá proibições nesse sentido dentro das casas de leis. Então, pastor Eliezer, eu só queria fazer justiça, mais uma vez, porque toda moeda tem dois lados e a gente precisa colocar... Deixa eu me dar uma parte. Pois não, nobre vereador. Trocando em miúdos, o que está acontecendo é que as câmaras obrigam através do seu regimento. E está tirando a obrigatoriedade. Quer dizer, você não pode exigir algo que na Constituição proíbe. Exato. Exatamente isso. Exato. Mas pode ler Bíblia, pode usar ela, pode fazer o que quiser. O que não pode é obrigar, porque aí é obrigado, não tem uma saída. O Tribunal de Justiça não vai... Eu vou pedir mais 2 minutinhos para o meu líder. Senhor presidente, mais 3 minutos, por favor. Obrigado. É regimental. Vossa Excelência tem mais 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, meu líder. Então, o Tribunal de Justiça não vai obrigar que nós retiremos de dentro da casa a Bíblia ou o exemplar da Bíblia, nem muito menos o crucifixo. Somente vai retirar, e se essa ação for chegada a termo, se eu não me engano, houve o requerimento do Ministério Público de Tupã solicitando o regimento interno para saber se realmente dentro dele há a obrigatoriedade de se ler a Bíblia. Porque existem cristãos que não são evangélicos, que não são católicos, tem espíritas ubandistas, sheitoístas, budistas, umbandistas, todas as religiões devem ser respeitadas. E se nós obrigarmos nós temos que dar o espaço para as demais. Acho que a gente não teria tempo de ler um livro de cada religião neste plenário. Mas, mais uma vez, senhor presidente, não haverá proibição de leitura do texto da Bíblia, não haverá proibição de manutenção de um exemplar dela dentro da Casa de Leis, nem muito menos qualquer outro símbolo católico, evangélico, bandista. Vai depender da nobre sensatez da mesa diretora da Câmara, que vai decidir esse tipo de coisa. Tá? Era só, senhor presidente. Volto a palavra. Muito obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado os expedientes. Iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta. Primeiro projeto constante na pauta, projeto de lei 64/2024, de autoria do vereador Eduardo Alexandre Sanches, concede à paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Tupã o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Estância Turística de Tupã. Em primeira discussão, projeto de lei número 64/2024, de autoria do vereador Eduardo Alexandre Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De autoria do vereador Charles dos Passos Sanches, projeto de lei 65/2024, concede à Praça 9 de Julho o título de Patrimônio Cultural e Imaterial da Estância Turística de Tupã. Em primeira discussão, projeto de lei número 65/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 67/2024, de autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 286.500 para as obras de reforma e adequação do ginásio de esportes Nadir Borges de Freitas, do conjunto habitacional Antônio Caran, com recursos advindos de contrato de repasse celebrado com o Ministério de Estado da Cidadania e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 67/2024, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 68/2024, de autoria do prefeito municipal,
Autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$200 mil para aquisição de equipamento com suporte no financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade com recursos repassados pela Secretaria de Estado da Saúde em face de Estado da Saúde. Em primeira discussão, o projeto tem número 64/2024, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaro as mesmas encerradas. Iniciamos a explicação pessoal. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, vereador Paulo César Soares. Com a palavra, vereador Paulo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, a todos que nos acompanham aqui do plenário, pessoal aqui do Bombeiros. Eu vim aqui agradecer hoje a todos os vereadores por ter votado favorável esses R$200 mil da Tainara Farias, que ela destinou para a saúde e para o mutirão de glaucoma. Então, aí agora o prefeito vai ver se vai fazer ou não, mas o recurso nós trouxemos, nós só temos que agradecer ela. Inclusive, eu gravei um vídeo com ela, por favor. Olá, nós estamos aqui no gabinete da Tainara Farias, né, para agradecer o recurso de R$200 mil que ela mandou para o nosso município, para a saúde do nosso município, para melhorar a vida da população. E viemos aqui no gabinete, onde sempre somos bem recebidos, e viemos aqui agradecer você por essa emenda, e sabe que a gente veio pedir mais também, né? Com certeza. Com certeza, pessoal de Tupã, vocês são queridos no meu coração, o nosso mandato está de portas abertas para você. E quando o Paulão pediu aqui para nós, R$200 mil para a saúde, foi na hora que a gente atendeu, porque a gente sabe da necessidade de todos os municípios, e Tupã merece nossa atenção. Então, quero agradecer você pelo pedido, pela população, e que Tupã pode contar com o nosso trabalho. Eu que agradeço você, e conto sempre com o seu apoio, e os nossos munícipes também, sempre contando com o seu apoio, e precisar da gente, nós estamos sempre à disposição. Valeu, e vou mandar mais emenda para vocês. Muito obrigado. Quero agradecer o prefeito Rodrigo, lá de Queiroz, que foi que nos apresentou a Tainara Faria, e também o pessoal da ONG O Monte, que é através deles que a gente conseguiu esse recurso e a parceria com ela. Eu agradeço, muito obrigado, volta a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereadora Cristina Vicente do Seis Fernandes. Com a palavra, vereadora Cris Vicente. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, mesa, vereadora, os colegas vereadores, todos que estão aqui presentes, sejam muito bem-vindos, o pessoal que está em casa. Antes de falar sobre a pauta que eu trouxe aqui, eu gostaria de dar um oi para o professor Lucilo Jordão, da Facate. Daqui a poucos dias, 20 dias mais ou menos, ele vai completar 99 anos, esteve no meu gabinete hoje. Ficamos muito felizes com a presença dele, com a visita dele. Muito lúcido, ainda trabalhando. Então, um exemplo para Tupã. Inclusive, ele foi o que ajudou a mexer aqui no prédio da Câmara, que antigamente era o fórum, né? Ele é engenheiro, e aí ele foi convidado a adaptar para que fosse a Câmara Municipal. Então, um abraço, professor Lucilo. Obrigada pela visita. E aproveitando, né, que estou agradecendo aí a audiência da nossa TV Câmara, que faz um trabalho de excelência. Também um oi para a dona Natalina, que também não perde uma sessão camarária. Então, é muito legal que as pessoas assistem e estão se envolvendo com a política da cidade. São pessoas muito queridas e que a gente fica muito feliz de saber que eles estão sempre aí envolvidos e vendo o que acontece aqui na Câmara. E eu gostaria de falar hoje em defesa dos professores do Estado de São Paulo, os trabalhadores da educação. Eu falei alguns dias atrás sobre a possibilidade da greve dos professores, que ela não foi
em assembleia ela não foi aceita, porém, foi aceita a greve dos aplicativos. Eu tinha falado para o pessoal de casa, para os pais, que às vezes não sabem que são vários aplicativos que estão sendo introduzidos no estado de São Paulo, na educação pública, e que está fazendo com que os professores fiquem esgotados, exauridos, com tanto aplicativo que eles estão colocando goela abaixo. Seria bom se a gente não tivesse problemas de estrutura. Para a aplicação da informatização, nós precisamos de uma internet boa, uma internet que funcione, salas de informática bem equipadas. Nenhum professor é contra a informatização, internet ou metodologias novas que auxiliem na educação. Porém, os professores são contra metodologias que não acrescentam em nada a educação do aluno. Aquela educação significativa, crítica, que os professores propõem. O professor tem o direito de cátedra, ele tem o direito de exercer a sua função dentro da sala de aula, sem essa pressão. Então, nós estamos sendo pressionados a trabalhar com esses aplicativos, não vemos resultado educacional, não tem resultado na educação dessas crianças, e utilizar essas ferramentas, elas estão sendo impostas ao professor e aos alunos também, mas não está tendo resultado. Qual é o resultado educacional na educação das crianças com tanto aplicativo? Somos a favor, mas primeiro vamos ter estrutura, vamos ter uma internet boa dentro da sala de aula e vamos ter salas de aula com aparelhagem certa, né, com todas as coisas que é necessário para desenvolver um bom trabalho. Então, o professor quer desenvolver um bom trabalho, mas não está conseguindo, não está dando conta. E a greve dos aplicativos começa hoje. Então, professores do ensino público, da rede pública, estão em greve do dia 13 ao dia 19. Não vão entrar para colocar os alunos para fazerem as plataformas que estão sendo impostas pelo governo estadual. E mais uma coisa, a inteligência artificial não vai substituir o professor, não adianta, isso é insubstituível. E esse é o recado. Obrigada, senhor presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais inscritos, senhor presidente. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra em explicação pessoal, e concluídas as votações dos projetos que constavam na pauta e no artigo 157 do Regimento Interno, convocamos a sessão extraordinária a ser realizada logo após o término dessa, para apresentarmos em segunda discussão o projeto de lei número 64, 65, 67 e 68 de 2024. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Peço aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que coloquem presença no tablet. Convido o vereador Israel Veloso para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Marcos Gaspareto, professora Cris Vicente, pastor Eliezer, vereadora, vereadores, população que nos acompanha através das galerias, em especial ao Corpo de Bombeiros e também ao pessoal que nos assiste de casa, o nosso boa noite. É regimental, farei uma citação bíblica no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu à vida por vós, e devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vier a seu irmão a padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer o amor de Deus? Filhinhos, não amemos a palavra, nem de língua, amemos de fato e de verdade. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes na pauta. Projeto de lei 64/2024, de autoria do vereador Eduardo Alexandre Sanches, concede à paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Tupã o título de Patrimônio Cultural
e material da Estância Turística de Tupã. Em segunda discussão, projeto de lei número 64/2024, de autoria do vereador Eduardo Alexandre Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 65/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches, concede à Praça 9 de Julho o título de Patrimônio Cultural e Material da Estância Turística de Tupã. Em segunda discussão, projeto de lei número 65/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De autoria do prefeito municipal, projeto de lei 67/2024, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 286.500 para as obras de reforma e adequação do ginásio de esportes Nadir Borges de Freitas, do conjunto habitacional Antônio Caran, com recursos advindos de contrato de repasse celebrado com o Ministério de Estado da Cidadania e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 67/2024, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De autoria do prefeito municipal, projeto de lei 68/2024, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 200.000 para aquisição de equipamentos com suporte no financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade, com recursos repassados pela Secretaria de Estado de Saúde em face de emenda parlamentar formalizada pela deputada Tainara Faria e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 64/2024, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Convocamos a seguir aos senhores vereadores e senhoras vereadoras para as 2 sessões extraordinárias para discutirmos em votação o projeto de lei de resolução número 4/2024 e da autoria da mesa diretora, pelo projeto de lei complementar número 6970, de autoria do senhor prefeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Peço ao que os vereadores coloquem presença no tablet. Convido o vereador Ninha Fresneda para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente Marcos Gaspareto, senhores secretários, pastor Eliezer, Cris Vicente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população aqui presente, corpo de bombeiros, nosso amigo Cristino aí presente hoje, Cristino que faz parte também do corpo de bombeiros, é conhecido como Cristino do Mel, Cristino pescador, e muito obrigado pela presença, também a presença do nosso amigo aí Moreira, parceiro, companheiro. E de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através de Jesus Cristo, e que nos deu o ministério da reconciliação. Palavra do Senhor. Em única discussão, o projeto de resolução número 4/2024, de autoria da mesa diretora. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Próximo projeto de lei 69/2024, de autoria do prefeito municipal, estabelece o valor do pagamento de gratificação mensal a título de prolabore aos policiais militares do Corpo de Bombeiros de Tupã que realizarem as palestras em escolas municipais e estaduais, públicas e privadas e nas empresas com a finalidade de educação, prevenção e extinção de incêndios, fiscalização e prevenção de incêndios, de proteção à vida e ao patrimônio,
de acordo com o convênio em vigor com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tupã e o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública. Em primeira discussão, o projeto de lei número 69/2024. Pela discussão, vereador Ninha Fresneda. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Presidente Marcos, senhor secretário, senhora secretária, senhores vereadores, vereadoras, população presente. Senhor presidente, gostaria de falar um pouquinho sobre o meu projeto de lei 69/2024. Quero dizer que boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a população aqui presente. Quero cumprimentar o subtenente Thomas, em nome do qual cumprimento os demais bombeiros aqui presentes na sessão. Dizer que eu estou muito orgulhoso e feliz, porque hoje iremos votar o projeto de lei do Prolabore para o Corpo de Bombeiros. Projeto que surgiu através da minha indicação. E fiz essa indicação, pois as ocorrências relativas aos bombeiros vêm aumentando a cada dia, além das orientações e palestras sobre primeiros socorros e incêndios, vão atuar também na educação no trânsito, realizando palestras em escolas e empresas para conscientização e segurança no trânsito. Por isso, é justo e merecido essa gratificação. Peço aos senhores e senhoras vereadoras a aprovação desse projeto de lei. E muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos nós. Continua em discussão. Projeto de lei número 69/2024, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 70/2024 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 2 milhões para o custeio do serviço de atenção especializada à saúde no município de Tupã, com recursos repassados pelo governo federal e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 70/2024, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Na sequência, teremos mais uma sessão extraordinária para analisar em segunda discussão o projeto de lei número 69 e 70 de 2024. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Peço aos vereadores que coloquem presença. Convido o pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Renovo os meus cumprimentos de boa noite a toda a população. É regimental. Farei uma leitura no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto de lei 69/2024, de autoria do prefeito municipal, estabelece o valor do pagamento de gratificação mensal a título de prolabore aos policiais militares do Corpo de Bombeiros de Tupã que realizarem as palestras em escolas municipais e estaduais, públicas e privadas, e nas empresas com finalidade de educação, prevenção e extinção de incêndios, fiscalização e prevenção de incêndios e proteção à vida e ao patrimônio, de acordo com o convênio em vigor entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tupã e o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública. Em segunda discussão, o projeto de lei número 69/2024, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 70/2024, de autoria do prefeito municipal,
autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 2 milhões para o custeio dos serviços de atenção especializada à saúde no município de Tupã, com recursos repassados pelo governo federal e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei número 70/2024, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Concluídas as votações que constavam na pauta, renovamos o nosso agradecimento a Deus e por sua constante proteção, e aos senhores vereadores, funcionários pela colaboração, e ao público por haver prestigiado os vossos trabalhos, como através da TV Câmara e a internet. E damos por encerrado a sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.